Desde os primórdios do universo, a história tem sido um palco para a incessante dança do poder, da sucessão e da revolução. Em nosso último encontro, desvendamos o começo de tudo, a gênese do caos, a ascensão de Gaia e Urano e a era dos titãs, culminando na astúcia de Reia que salvou o jovem Zeus do destino cruel, imposto por seu pai, Cronos. Agora, o palco está montado para o confronto definitivo, a batalha que decidirá o destino do cosmos e estabelecerá a ordem que conhecemos. Hoje, embarcaremos na mais épica das sagas, a Titanomaquia. Testemunharemos a ascensão de Zeus, o libertador, contra a tirania implacável de Cronos, o devorador de filhos. Vamos explorar as alianças improváveis, as armas forjadas no coração da Terra e as estratégias que transformaram um grupo de deuses aprisionados em soberanos do Olimpo. Prepare-se para uma jornada de proporções cósmicas, onde a força bruta dos titãs colidirá com a astúcia e a determinação dos jovens olímpicos, em um conflito que ecoa as lutas humanas por liberdade e justiça. Neste roteiro, você não apenas aprenderá sobre a maior guerra da mitologia grega, mas sentirá a tensão de cada golpe, a esperança de cada aliança e a inevitabilidade de um destino que se cumpriu. Desvendaremos os segredos por trás da Guerra dos Titãs, e você nunca mais verá a história e a mitologia da mesma forma. Parte 1. O legado de Cronos e a profecia de Gaia. A Era dos Titãs, sob o domínio de Cronos, era marcada por uma tirania nascida do medo. Cronos, que havia destronado seu pai Urano, vivia atormentado pela profecia de que seria, por sua vez, deposto por um de seus próprios filhos. Para evitar esse destino, ele tomou a terrível decisão de devorar cada um de seus recém-nascidos. Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon foram tragados pelo seu ventre insaciável. No entanto, a dor de Reia, sua esposa e mãe dos deuses, era insuportável. Em uma revolta silenciosa, ela elaborou um plano audacioso para salvar seu sexto filho, Zeus. Com a ajuda de Gaia e Urano, Reia enganou Cronos, entregando-lhe uma pedra envolta em panos, que o titã devorou sem hesitar. Enquanto Cronos se deleitava em sua falsa vitória, o jovem Zeus crescia em segredo, nutrido por ninfas e alimentado pelo leite da cabra Amalteia. Longe da sombra opressora de seu pai, ele foi preparado para seu destino, um destino de libertação e transformação. A criação de Zeus em Creta foi um período de aprendizado e fortalecimento. Ele não cresceu sob a tirania, mas sob a proteção e a sabedoria de Gaia, sua avó, que o instruiu sobre seu legado e a necessidade de estabelecer uma nova ordem. Essa preparação em segredo, longe dos olhos vigilantes de Cronos, permitiu que Zeus desenvolvesse não apenas sua força divina, mas também sua inteligência e prudência, qualidades que seriam cruciais na guerra que se aproximava. Ele era o despertar do conhecimento, a promessa de um futuro diferente. À medida que Zeus amadurecia, ele buscou a sabedoria de Metis, a deusa da prudência e da astúcia. Metis se tornou sua conselheira e aliada estratégica, moldando não apenas seus planos, mas também seu caráter. Ela o ensinou a pensar além da força bruta, a usar a inteligência e a estratégia para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. A influência de Metis foi fundamental para que Zeus se tornasse o líder que o universo precisava. Um líder capaz de unir forças e inspirar a esperança. Um verdadeiro guia. Parte 2. A formação do exército olímpico. Alianças improváveis e monstros libertados. Com Zeus pronto para cumprir seu destino, o próximo passo era formar um exército capaz de desafiar o poderio dos titãs. A tarefa era monumental, pois Cronos e seus aliados dominavam o universo. No entanto, a astúcia de Zeus e a sabedoria de Metis revelariam caminhos inesperados para a vitória. Zeus sabia que a força dos titãs era imensa e que ele precisaria de mais do que apenas seus irmãos para vencer. Sua estratégia o levou a um lugar que Cronos havia esquecido, um lugar de dor e aprisionamento. O Tártaro. Em um ato de coragem e visão estratégica, Zeus desceu às profundezas do Tártaro, enfrentou a carcereira denominada Campe, uma criatura monstruosa e de força imensa, muitas vezes descrita como uma mulher com corpo de dragão ou serpente.
Ela havia sido designada por Cronos para vigiar os prisioneiros, garantindo que jamais escapassem. Após um combate feroz, Zeus derrota Campe e abre os portões do Tártaro, libertando os Ciclopes e os Hecatônquiros, os filhos monstruosos que Urano havia aprisionado e que Cronos havia mantido cativos. Essas criaturas, embora temíveis em aparência, guardavam um ressentimento profundo contra Cronos e Urano, e sua libertação não foi apenas um ato de justiça, mas uma jogada mestre. Eles eram a força bruta e o conhecimento técnico que faltavam ao exército de Zeus. A gratidão dos Ciclopes era imensa. Mestres da forja e da metalurgia, eles se dedicaram a criar armas divinas de poder inigualável para seus libertadores. Essas armas não eram apenas instrumentos de guerra, eram símbolos do poder e do destino de cada um dos irmãos, forjadas na escuridão do Tártaro e destinadas a iluminar uma nova era. A guerra contra os titãs não seria vencida apenas pela força, mas pela inteligência e pela capacidade de unir diferentes forças em um objetivo comum. Zeus, com a ajuda de Metis, compreendeu a importância de cada aliado, por mais improvável que fosse. Nem todos os titãs apoiavam Cronos. Alguns, como Prometeu, o titã da previsão, e seu irmão Epimeteu, viram a injustiça do reinado de Cronos e a promessa de uma nova ordem em Zeus. Prometeu, com sua inteligência e sua capacidade de ver o futuro, tornou-se um conselheiro valioso, oferecendo insights estratégicos que seriam cruciais. Sua adesão demonstrava que a guerra não era apenas entre gerações, mas entre ideologias. Tirania versus um novo tipo de liderança. Metis, a deusa da prudência, desempenhou um papel fundamental na articulação política e emocional das alianças. Ela não apenas aconselhou Zeus sobre estratégias de batalha, mas também o ajudou a entender as motivações e os medos de seus potenciais aliados. Sua sabedoria permitiu que Zeus construísse uma rede de apoio sólida, unindo deuses, titãs dissidentes e monstros aprisionados sob uma única bandeira, criando um senso de comunidade e propósito. As armas forjadas pelos Ciclopes eram mais do que meros instrumentos de destruição. Elas eram extensões do poder e da personalidade de cada deus, carregando um profundo significado. O raio de Zeus não era apenas um projétil, era a manifestação de sua autoridade inquestionável, o poder supremo sobre os céus e a terra. Ele simbolizava a capacidade de Zeus de trazer a ordem através da força, de purificar e de punir, estabelecendo-o como o líder incontestável da nova geração de deuses. O tridente de Poseidon representava a força indomável e imprevisível dos mares, capaz de criar e destruir, de acalmar e de agitar. Ele simbolizava o domínio de Poseidon sobre as águas, mas também sua natureza tempestuosa e poderosa, uma força da natureza em si. O elmo da invisibilidade de Hades era o símbolo da astúcia e do elemento surpresa. Ele permitia que seu portador se movesse sem ser detectado, operando nas sombras, revelando que a vitória não viria apenas da força bruta, mas também da inteligência e da capacidade de agir de forma inesperada. Um mistério revelado no campo de batalha. Parte 3. A Titanomaquia. O confronto épico entre deuses e titãs. Com os exércitos formados e as armas divinas em mãos, o universo se preparava para o maior conflito de sua história. A tensão era palpável, e a batalha que se seguiria irá decidir quem governaria o cosmos: a velha guarda dos titãs ou a nova geração dos olímpicos. O confronto não foi um mero embate, mas uma guerra de proporções cósmicas que duraria 10 longos anos, abalando os alicerces da existência. Os titãs, liderados por Cronos, estabeleceram seu quartel-general no imponente Monte Otris, uma fortaleza de rocha e poder ancestral. Do outro lado, os jovens olímpicos, sob a liderança de Zeus, ergueram sua base no majestoso Monte Olimpo, um pico que se tornaria o símbolo de sua supremacia. A geografia do conflito era um reflexo da própria batalha. A velha ordem entrincheirada em sua força bruta, a nova ordem buscando ascender a novas alturas. As vastas e desoladas planícies da Tessália se tornaram o palco dessa guerra titânica. Ali, os exércitos colidiram com uma fúria inimaginável, transformando a paisagem em um cenário de destruição e glória.
Montanhas eram arremessadas, rios ferviam e o céu era rasgado por raios e trovões. Um verdadeiro espetáculo de poder divino. No início, a balança pendia para o lado dos titãs. Sua força bruta e seu tamanho colossal pareciam insuperáveis. Atlas, o poderoso titã, liderava as tropas de Cronos na linha de frente. Sua força física era tão avassaladora que parecia capaz de esmagar qualquer resistência. Os titãs, com sua vasta experiência em combate e sua natureza primordial, impunham um domínio inicial, forçando os olímpicos a recuar e a repensar suas táticas. A superioridade inicial dos titãs era evidente. A guerra se arrastava por anos, e a desesperança começava a se instalar entre os olímpicos. Zeus percebeu que a força bruta não seria suficiente. Ele precisava de estratégias inovadoras, de um elemento surpresa que pudesse virar o jogo. A necessidade de superar barreiras para o conhecimento, de encontrar uma nova abordagem, era premente. O ponto de virada veio com a decisão de Zeus de liberar seu trunfo final, os Hecatônquiros. Com seus 100 braços e 50 cabeças, os Hecatônquiros eram uma força da natureza em si. Libertados do Tártaro, eles se lançaram na batalha com uma fúria incontrolável, arremessando rochas gigantescas e montanhas inteiras contra os titãs. Seu impacto foi devastador, transformando o campo de batalha em um caos ainda maior e desequilibrando a luta a favor dos olímpicos. O pânico se espalhou entre os titãs. Acostumados a serem os maiores e mais temíveis, eles se viram confrontados por criaturas ainda mais colossais e incontroláveis. A visão dos Hecatônquiros, com seus múltiplos membros e cabeças, causou um terror que quebrou a moral dos exércitos de Cronos, levando-os à desorganização e à derrota. Com a balança da guerra pendendo decisivamente para os olímpicos, o palco estava montado para o confronto final entre o velho e o novo, entre a tirania e a liberdade. Zeus, empunhando seu raio, enfrentou Cronos em um embate direto que se tornou o clímax da titanomaquia. Era mais do que uma luta entre pai e filho. Era a colisão de duas eras, de duas filosofias de poder. O céu e a terra tremeram com a força de seus golpes, e o destino do universo estava em jogo. Com um último e poderoso golpe, Zeus lançou seu raio mais potente contra Cronos. O impacto foi tão estrondoso que abalou o universo em suas fundações, reverberando por todas as dimensões. Cronos foi derrotado, e seu reinado chegou ao fim. O simbolismo desse golpe é imenso. O raio, a luz e o trovão, representando a nova ordem, a clareza e o poder supremo, vencendo a escuridão e a tirania do tempo. Era a revelação impactante de uma nova era. Parte 4. As consequências da guerra. O destino dos titãs e a ascensão dos olímpicos. A poeira da batalha assentou, e o universo, exausto, aguardava as consequências da titanomaquia. A vitória dos olímpicos não significava apenas o fim de um reinado, mas o início de uma nova ordem, com novos governantes e novas leis. A justiça dos vencedores foi implacável, mas justa. Os titãs, que haviam imposto sua tirania por eras, agora enfrentariam um destino sombrio, um legado de sua própria crueldade. Cronos e a maioria de seus aliados, titãs, foram condenados ao Tártaro, o abismo mais profundo do submundo, um lugar de escuridão eterna e tormento. Ali, eles seriam aprisionados para toda a eternidade, guardados pelos próprios Hecatônquiros, que antes haviam sido seus companheiros de cativeiro. Era uma punição que refletia a dor que eles mesmos haviam infligido, um ciclo de repetição que se fechava. Para Atlas, o poderoso titã que havia liderado as forças de Cronos na linha de frente, Zeus reservou um castigo exemplar e simbólico. Ele foi condenado a sustentar a abóbada celeste em seus ombros por toda a eternidade, um fardo colossal que o manteria curvado, um lembrete perpétuo da derrota dos titãs e da nova ordem estabelecida. É por isso que, até hoje, a imagem de Atlas carregando o mundo é um símbolo de fardo e responsabilidade. Com o universo livre da tirania dos titãs, a próxima questão era como governá-lo. Os 3 irmãos principais, Zeus, Poseidon e Hades, decidiram dividir os domínios através de um sorteio, um ato que, embora parecesse justo, carregava suas próprias tensões. Zeus, Poseidon e Hades
lançaram sortes para decidir quem governaria cada parte do cosmos. Zeus, o líder da revolução, ficou com o céu, o domínio mais elevado e prestigioso. Poseidon recebeu os mares, as vastas e poderosas águas que cobrem grande parte do mundo. E Hades, o submundo, o reino dos mortos, um domínio sombrio e muitas vezes temido. Essa divisão estabeleceu a hierarquia principal entre os deuses olímpicos, definindo seus poderes e responsabilidades. Contudo, há versões do mito que sugerem que Zeus pode ter trapaceado no sorteio, garantindo para si o domínio do céu. Essa possível trapaça, embora nunca provada, gerou tensões e ressentimentos entre os irmãos, especialmente com Hades, que se sentia preterido. Essa ambiguidade moral de Zeus, o herói e o usurpador, reflete a complexidade da condição humana e a ausência de um bem absoluto na mitologia grega. As sementes de futuros conflitos e dramas familiares já estavam plantadas, garantindo que a jornada dos deuses olímpicos seria tudo, menos monótona. Com a divisão dos domínios, os deuses olímpicos precisavam de um novo lar, um símbolo de sua supremacia e da nova era que se iniciava. O Monte Olimpo, a montanha mais alta da Grécia, foi escolhido como o novo centro do poder divino. Ali, os deuses construíram seus palácios majestosos, um reino de beleza e grandiosidade que refletia sua nova posição como governantes do universo. O Olimpo não era apenas uma morada, era um símbolo da supremacia dos deuses olímpicos, um farol de ordem e poder que se elevava acima do mundo mortal. A titanomaquia marcou a transição de uma era de caos e tirania, representada pelo reinado de Cronos, para uma era de ordem e equilíbrio, estabelecida pelos deuses olímpicos. No entanto, esse equilíbrio era, e sempre seria, imperfeito. Os dramas, as paixões e as falhas dos deuses continuariam a moldar o universo, garantindo que a história da mitologia grega fosse uma tapeçaria rica e complexa, cheia de lições e reflexões sobre a condição humana. Era a satisfação intelectual de uma nova ordem, mas com a promessa de futuras jornadas. Parte 5. A titanomaquia, como reflexo da condição humana. A Guerra dos Titãs não é apenas uma história de deuses e monstros. É um espelho atemporal da condição humana, refletindo conflitos, ambições e dilemas que ressoam até os dias de hoje. Um dos temas mais marcantes da titanomaquia é a repetição do padrão de filhos que desafiam os pais para tomar o poder. Urano foi destronado por Cronos, e Cronos, por sua vez, foi destronado por Zeus. Esse ciclo de sucessão violenta não é exclusivo da mitologia. Ele se reflete na história humana, em revoluções, golpes de Estado e conflitos geracionais. A mitologia grega nos mostra que a luta pelo poder é uma constante e que o desejo de controle pode levar a atos extremos. A titanomaquia é uma poderosa metáfora para os conflitos geracionais e a luta incessante pelo controle. Ela ilustra a tensão entre o velho e o novo, entre a tradição e a inovação, entre a ordem estabelecida e a busca por uma nova forma de governança. Essa luta por supremacia, seja em famílias, empresas ou nações, é um tema universal que a mitologia grega explora com maestria. A vitória dos olímpicos sobre os titãs não foi apenas uma questão de força bruta, mas de uma combinação inteligente de poder e astúcia. Os titãs eram imensamente poderosos, mas sua abordagem era predominantemente baseada na força bruta. Zeus, por outro lado, soube combinar o poder de seus irmãos e aliados com a inteligência estratégica de Metis e a habilidade dos Cíclopes. Essa dualidade entre força e estratégia é uma lição valiosa. A inteligência e a capacidade de planejar são tão, ou mais, importantes quanto a força física para alcançar a vitória e estabelecer uma ordem duradoura. A vitória olímpica foi, em sua essência, uma vitória coletiva. Metis, com sua prudência e sabedoria, articulou as alianças e as estratégias. Os Ciclopes, com sua habilidade artesanal, forjaram as armas decisivas. Os Hecatonquíros, com sua força colossal, viraram o jogo no campo de batalha. Isso nos lembra que grandes feitos raramente são obra de um único indivíduo, mas sim o resultado da colaboração e da valorização de diferentes talentos e habilidades.
Ao contrário de muitas narrativas onde o bem e o mal são claramente definidos, a mitologia grega apresenta uma moralidade complexa e ambígua. Zeus é o herói que liberta seus irmãos e estabelece uma nova ordem, mas ele também é um usurpador que destrona seu pai, assim como Cronos fez com Urano. Sua possível trapaça no sorteio dos domínios adiciona camadas de complexidade à sua figura. Essa ambiguidade moral dos personagens mitológicos reflete a própria complexidade da natureza humana, onde heróis podem ter falhas e vilões podem ter motivações compreensíveis. A mitologia grega raramente apresenta um bem absoluto ou um mal absoluto. Os deuses são falhos, passionais e muitas vezes agem por interesses próprios. Essa ausência de maniqueísmo reflete a realidade da condição humana, onde as escolhas são frequentemente cinzentas e as consequências imprevisíveis. Ela nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a moralidade, a justiça e a natureza do poder. A Guerra dos Titãs não é apenas uma história antiga. Ela continua a ressoar e a inspirar a cultura humana de diversas formas. A titanomaquia, com sua grandiosidade e seus temas universais, influenciou inúmeras obras de literatura, arte e cultura pop ao longo dos séculos. Desde as epopeias clássicas até as óperas, pinturas e esculturas renascentistas, o conflito entre deuses e titãs serviu como uma fonte inesgotável de inspiração. Em narrativas épicas modernas como O Senhor dos Anéis de Tolkien ou Game of Thrones de George R.R. Martin, podemos ver ecos da titanomaquia, a luta entre forças antigas e novas, a formação de alianças improváveis, a traição, a busca pelo poder supremo e a complexidade moral dos personagens são temas que a Guerra dos Titãs explorou milênios antes. Ela nos lembra que, por mais que a tecnologia e a sociedade evoluam, as grandes histórias da humanidade, suas lutas e suas aspirações, permanecem as mesmas, um legado duradouro que continua a nos inspirar e a nos ensinar. Conclusão: nossa jornada pela Guerra dos Titãs nos levou ao coração de um conflito que redefiniu o universo. Vimos a tirania de Cronos, a astúcia de Reia e o crescimento de Zeus, o libertador. Testemunhamos a formação de um exército improvável, forjado na dor e na esperança, e a colisão épica entre a força bruta dos titãs e a inteligência estratégica dos olímpicos. A vitória de Zeus não foi apenas o fim de uma era, mas o início de uma nova ordem, com seus próprios desafios e complexidades. Essa tapeçaria de mitos não é apenas uma coleção de contos antigos. É uma profunda reflexão sobre a condição humana. Os deuses, com suas paixões e falhas, espelham nossas próprias emoções. As profecias e o destino nos convidam a ponderar sobre o livre-arbítrio, e os conflitos divinos nos ensinam sobre poder, justiça e a busca incessante por equilíbrio. A mitologia grega é um convite à imersão, à apreciação da complexidade da existência e ao despertar da curiosidade intelectual. O universo grego é vasto, e a Guerra dos Titãs é apenas um capítulo glorioso em uma saga muito maior. A complexa teia de relações entre os deuses olímpicos, suas intrigas, seus amores e suas batalhas, as aventuras de heróis e as fundações do mundo mortal, são apenas o começo. Cada um desses temas oferece uma nova perspectiva, uma nova revelação sobre a essência da civilização e o legado duradouro da humanidade. O passado te espera, e a mitologia grega, com sua narrativa épica e seu conhecimento iluminador, continua a nos chamar. Que essa jornada tenha acendido em você a chama da curiosidade e o desejo de mergulhar ainda mais fundo nas grandes histórias que moldaram o nosso mundo. E assim termina mais um Crônicas Atemporais. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e comente. Nos vemos na próxima história. Até lá!